Quer saber como criar um balão de conversa em 3D aqui no Corel? Então não saia daí e fique até o final do vídeo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um balão de conversa um pouco mais trabalhado, em 3D, para deixar a sua arte ainda mais interessante. Por isso já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro das novidades aqui do canal, pois toda semana trago conteúdo sobre o Corel e que vão te ajudar a entender melhor essa ferramenta. Bom pessoal, com o Corel aberto, aqui eu vou criar o balão de conversa através da ferramenta Ellipse. Então eu clicando na ferramenta Ellipse, eu vou fazer aqui um círculo, vou posicioná-lo aqui mais ao centro e com a ferramenta caneta ou qualquer uma outra de vetorização da sua preferência, eu vou criar a direção, né, no caso para indicar a direção da conversa, no caso, que normalmente tem no balão de conversa. Então criei aqui a parte para fazer essa direção e aí eu vou segurando o Shift, selecionar o círculo e vou clicar em soldar para poder eliminar aquela parte que estava para dentro. Pronto. Terminado essa etapa, aqui já tem o balão de conversa pronto para ser já utilizado já para o efeito. Vou criar uma cópia dele com Ctrl+C, Ctrl+V e aqui na aba Objetos eu vou ocultar o que está por cima de tudo, pois eu só vou utilizar mais lá adiante. Então selecionando o outro, né, o que ficou por baixo, eu vou aumentar o contorno. Aqui eu coloquei 20 pixels, ficou bom. Aí você pode colocar um contorno para ficar mais ou menos dessa mesma espessura aqui. E vou converter em curvas agora. Aí para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou no menu Objetos lá em cima e vou procurar a opção Converter contorno em objeto. Aí você pode utilizar também a tecla de atalho Ctrl+Shift+Q. Aí quando a gente faz isso, aí ela deixa de ser um contorno e aí vai se tornar um preenchimento. Feito isso, agora nós vamos criar uma cópia deste que a gente acabou de converter em objeto. Bom, assim selecionando agora o último de todos, né? Nós vamos começar a trabalhar de baixo para cima agora. A gente vai aplicar um preenchimento na cor, a cor fica a seu critério. Eu vou colocar aqui vou botar um verde. Vou escolher uma cor verde. O último, no caso, o que fica por baixo de tudo, a gente vai colocar a cor mais clara e aí nós vamos aplicar um efeito de desfocagem gaussiana. Nesse caso eu vou colocar aqui a desfocagem de 9 pixels, vai ficar legal. Aí aproximando você percebe a cor clara lá por trás. E selecionando da frente eu vou colocar um tom de verde um pouco mais escuro. Assim quando eu aplicar o Power Clip, né, que aí agora nós vamos colocar o que está por baixo através do Power Clip dentro do que está por cima. Então, clicando com o botão direito do mouse sobre o balão de conversa que está por baixo, nós vamos clicar em Power Clip dentro e com a setinha do Power Clip nós vamos selecionar o balão de cima. Pronto, aí ele joga o que está mais claro e com a desfocagem para dentro daquele mais escuro. E aí já começa a dar esse efeito de 3D. Agora você clicando e segurando por um instante onde tem a ferramenta preenchimento interativo, você vai escolher a ferramenta preenchimento inteligente para podermos preencher aqui a parte interna do balão. Aí você vai clicar lá dentro do balão, aí ele vai ele vai preencher essa parte interna exatamente com a mesma forma do balão. Aí nesse caso agora nós vamos colocar o contorno em 3 pixels para não ficar muito grande e a cor interna, ao invés desse cinza ou azul escuro, não sei, a gente vai escolher um tom um pouco mais claro. Aí você pode escolher a mesma cor que você colocou do mais claro e depois clicando 2 vezes aqui na ferramenta, na latinha de tinta aqui embaixo, você vai abrir o menu do preenchimento, aí é só você arrastar mais para a esquerda que ele vai ficando mais claro. Chegou a um consenso, chegou assim a cor que você acha que ficou legal, é só você dar um OK
E aí agora nós vamos aplicar uma desfocagem também nessa forma para poder suavizar aqui as bordas. Então essa pode ser uma desfocagem bem pequenininha. Eu coloquei aqui 5, mas eu acho que ainda pode ser um pouco menor. Vou botar 3 aqui para ver. Pronto. O 3 fica legal, que é só para dar essa profundidade aí nessa parte do balão. Aí você vai arrastar para baixo de tudo, ele vai ficar por baixo de todas as formas. Aqui eu estou arrastando, mas não está vindo, então eu posso fazer o contrário, eu arrasto o que está por baixo para cima. E aí eu deixo, aqui tem essa última curva que a gente criou, né, com o preenchimento interativo por baixo de tudo. Aqui dessa forma já está um balão bem diferente do que a gente fez no começo, né? Ele já tem um efeito, você já vê uma ideia mais arredondada ali dessa borda verde um pouco mais escura. Ela já dá essa curvazinha, né? Você já percebe. Tem a sombra dessa forma que nós criamos, né? Que também dá uma noção de profundidade, mas aí nós podemos ainda melhorar, que a gente pode utilizar aquela primeira forma que nós criamos e que nós ocultamos ali no menu Objetos, na aba Objetos, melhor dizendo. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar ela, vamos fazer aparecer novamente, né? Selecionar essa borda e aí nós vamos aplicar a mídia artística. Aí aqui você vai escolher o pincel, o modelo do pincel que você mais se agradar. E aí você pode mexer na largura da linha, nos modelos, enfim. Aí você vai escolher aquele que ficar melhor. Chegou ao seu preferido, aí você vai na aba Objetos, clicar com o botão direito sobre o grupo de mídia artística e vai mandar separar grupo de mídia artística. Quando você faz isso, ele separa o preenchimento da curva, no caso. Aí você pode apagar essa que está com o nome curva, mas que está todo preenchido de preto. E você vai deixar só mesmo aquele contorno do pincel. Pronto. Quando você faz isso, é só você pintar de branco. E também aplicar uma desfocagem gaussiana para ficar bem suave aqui esse formato. Que é só mesmo para dar mais aquela... para melhorar aquela questão para se tornar mais cilíndrico, digamos assim, né? Para você perceber um pouco mais o formato em 3 dimensões. Aí você aplicou a desfocagem, você ainda pode, se você achar que deve, aplicar uma transparência. Aí não precisa ser uma transparência muito grande, aí eu vou botar aqui 30, só mesmo para dar uma suavizada ainda maior. Bom, feito isso, você percebe já que o balão de conversa já fica totalmente diferente daquele do início, né? Que só era aquela linhazinha preta sem efeito nenhum, e fica bem interessante. E para melhorar ainda mais, você pode selecionar todos os objetos aí que você criou, agrupar e aplicar uma sombra para dar uma noção de profundidade também. Aí além do balão ficar em 3D e tal, aí você pode aplicar uma sombra bem suave, bem clarinha, que vai dar aquela noção de profundidade. E aí fica ainda mais legal, fica parecendo que ela está flutuando aí no papel, fica bem legal mesmo. Para concluir, você pode aplicar um fundo também de uma tonalidade que tem a ver com as cores que você utilizou. Vou botar aqui um verde um pouco mais escuro do que o verde que está na parte interna do balão, para ficar bem contrastando aí, né, verde com verde. E fica bem legal, tem artes que você pode trabalhar com esse tipo de efeito, então assim, não é algo difícil de fazer. Você viu que é um vídeo bem tranquilo, você viu que é um efeito bem tranquilo de fazer e fica um efeito bem bacana para aplicar nas artes que necessariamente peçam esse tipo de efeito, claro. Enfim, com esse passo a passo você pode aplicar em qualquer que seja a forma. Aqui eu fiz o balão de conversa, o círculo, por ser mais fácil, né? Porque a ideia aqui era só mostrar como como criar esse efeito, né? O processo de criação. Mas aí o balão de conversa você sabe, né, que tem aquelas vários formatos diferentes, né, uma nuvem que corresponde ao pensamento, tem aqueles balões que são retângulos com as pontas arredondadas, ou tem alguns que são diferentes um pouco, são parecendo painéis. Então assim, aqui só foi para poder mesmo mostrar como faz o efeito. O formato é você quem vai fazer, você quem vai dizer qual que vai ser utilizado. É só seguir o tutorial que você vai chegar ao mesmo resultado. Bem fácil, não é verdade?
Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse efeito? Comente aí embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Hoje eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu estarei de volta com mais um vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.